Olá, pessoal, a todos vocês que são herdeiros e filhos das estrelas. Mais uma vez, aqui com vocês, eu quero compartilhar tudo aquilo que eu aprendi junto a uma variedade de civilizações das quais eu tive o privilégio de conhecer. Bom, todos já me conhecem, esse é o vídeo de número 48, mas da mesma forma, vou continuar me apresentando. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, resido na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e sou militar da reserva do Exército Brasileiro, onde eu alcancei o meu posto de capitão. E esse meu trabalho, para você que já tem me acompanhado, ele é tão somente para poder contribuir e colaborar com a expansão de consciência para que no dia da grande chegada daqueles que habitam as estrelas, a consciência, ao coração, o universo interior de cada um, a intimidade com a natureza que cada um, ao desenvolver da vida, e principalmente agora, ao desenvolver do meu trabalho aqui no YouTube, acredito eu que a consciência de todos já estão muito aprimorada. Se não estiver, está no caminho, certo? E hoje, nesse dia maravilhoso, eu quero falar de um sistema solar do qual eu tive o privilégio de visitar no ano de 2014. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, toda a minha ida fora do sistema solar, ela se dá tão somente através tanto de Galamiak ou através da própria base lunar. E dentre essas viagens das quais me fez conhecer a imensidão do universo, onde eu tive o privilégio, e quero lembrar que você também é privilegiado, tá? Eu aqui não sou melhor do que você, não sou igual a você. Eu quero que você seja melhor do que eu em tudo. Porque a minha consciência, ela já está o quê? Aprimorada. A minha consciência, ela já me diz aquilo que eu devo ou não fazer. E você que está caminhando para uma consciência melhor e mais aprimorada, é necessário que você entenda que você também tem o mesmo direito que eu tive e que outras tantas pessoas também teve no quesito de abdução, tá? Abdução sem agressão. Então, naquele ano de 2014, né, eu estava ali na minha propriedade, como sempre, né? E dali eu recebi a visita de Agnachete, como sempre, e acontece até nos dias de hoje. E ali naquele momento ela me falou que me levaria a um sistema solar diferente do que eu havia conhecido. E para mim, independente de ter ido em 1983 planetas, conforme eu tenho narrado e vou sustentar até o fim, certo? Porque eu tenho provas para isso, tanto provas físicas, né, como provas fotográficas e provas visuais de vídeo, que tão breve eu estarei passando para algumas pessoas que eu julgo, tá, pelo meu sentimento particular, que são dignas de receber essa informação. Não vou citar o nome para que a pessoa não fique ansiosa. E naquele tempo, né, a Agnachete ela me disse que nesse sistema solar habita uma civilização, e essa civilização que habita nesse sistema solar, ela tão somente é dona, tá, de toda a extensão deste sistema solar. E esses seres, que são os nossos irmãos, mais atenção em tudo que eu vi após a minha partida do planeta Terra, Ileap, foi absolver o entendimento
do que é uma consciência pura, plena e saudável. Eu me lembro que o meu interesse particular era tão somente aprender, né, olhar aquela tipologia, a forma tipológica, né, a característica tipológica, como eram suas naves e etc. Só que quando partimos daqui da Terra para a base lunar, nós fizemos uma viagem em um campo muito, muito, muito distante. Ele fica exatos 104 milhões de anos-luz do nosso planeta, do nosso sistema solar. E durante a nossa ida, a Gnachete, ela me dizia assim: Henrique, tudo que você está aprendendo para os olhos da humanidade é exagero. Porque a mente da humanidade de um todo, como você mesmo já sabe, ela foi usurpada e atualmente é controlada por diversos fatores que se encaixam numa sociedade. E criaram-se a lei, que é a lei religiosa, a lei de oferecer aquilo e você ter que aceitar, onde não permite que a pessoa humana tenha uma opinião própria, ainda que ela julga ou julgue ter a sua própria opinião própria. E ela continuou ainda me dizendo que o erro, né, no coração do ser humano é ele entender ou ele achar que ele em si próprio, aprisionado na sua consciência, estando ele inconsciente, tem o privilégio de decidir aquilo que quer. E quando ela me dizia essas palavras, é óbvio, eu colocava tudo ao meu passado, naquele presente e no que estaria por vir ao meu futuro. E eu me lembro que durante a nossa viagem até esse sistema solar maravilhoso, ela foi conversando isso comigo e eu fui revendo os conceitos do passado, pessoas que eu conheci, né, antes de 2007, pessoas essas que conheci como vizinhos, colegas de trabalho, amigos de trabalho, né, amigos pessoais da vida. E eu comecei a ligar um ponto ao outro, né, porque na época, antes de 2007, a minha consciência era fechada, então eu me encaixava justamente naquilo que a Gnachete havia me dito que eu estou dizendo para vocês. Então, nesse intervalo, nessa viagem, como todas as outras, ela sempre utilizou pontos de observação daquilo que eu presenciei na minha vida, porque eu quero ressaltar aqui que o tempo todo ela esteve presente na minha vida, muito antes de 2007, só que eu não tinha consciência disso, eu não sentia isso, tanto que eu já deixei bem claro que eu nunca, tá, referindo ao meu passado, onde eu tenho certeza que não aconteceu, eu nunca acreditei em questões alienígenas, nunca. Tanto que na época, quando surgiu o caso de Varginha, eu não tive interesse nenhum, não acreditei em chupacabra, não acreditei em alienígena de Varginha, não acreditei em Operação Prato. Por quê? Porque eu tinha consciência fechada, travada, e eu acreditava que somente a minha crença era favorável para as situações difíceis da vida. Certo? Para quem entende o que eu estou falando, um pingo é letra. Então, devido a isso tudo, anterior a 2007, eu comecei a observar as pessoas que estavam ao meu redor. E o que eu vi nas pessoas que estavam ao meu redor? Eu vi que aquelas pessoas mais caladas, aquelas pessoas mais sérias, eram as pessoas que conservavam em si, ainda que inconscientemente, tá, a consciência plena no desejo do quesito de vencer. Então, uma vez, eu não sei se eu falei, se eu não falei, vou estar falando agora, quando a gente está na religião,
quando a gente está em uma crença fundada, que na qual acreditamos, como eu acreditei o tempo todo, até o ano de 2007, depois disso nunca mais eu permiti que esse mal viesse à minha vida, e eu digo que é mal para mim aqui, o Carlos Henrique. Não interessa se seja bem ou mal para você. Eu estou dando aqui o meu ponto de vista. Então eu acreditava que por eu estar numa religião, por eu estar seguindo um Deus, por eu estar servindo um Deus e achar que estava o servindo, eu poderia naquele momento alcançar algo ou alguma coisa, né? E aquele que no qual a religião me ensinou a chamar de ímpio e de injusto, né? Como todos já sabem, ele conseguia as coisas e eu não, tá? Nesse ponto de vista. Então, o que acontece hoje nas mentes aprisionadas é que quando você vê o seu vizinho, quando você vê o seu parente, quando você vê qualquer pessoa da sociedade da qual você tenha contato crescer na vida, você que é religioso, você que tem a convicção de estar servindo Deus, ou estar servindo Jesus, ou quem é que seja, você automaticamente vai fazer o quê? Um pré-julgamento dizendo. E o que você diz? Poxa, eu sirvo a religião, eu crio em um Deus, e olha para você ver, eu estou definhando e o ímpio está prosperando. Isso aqui que eu estou dizendo é fato, porque eu, como eu havia dito, era cristão, tá? Não sou mais. Eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, acreditava no Espírito Santo, acreditava na Bíblia, hoje não acredito mais. Do ano de 2007 para cá, a cada amanhecer meu, eu sou grato a uma consciência plena, a uma consciência vívida. Então, quando você passa a fazer críticas nessa circunstância, nessa situação, onde você acha que você é melhor do que o outro, ou você se põe no lugar da outra pessoa, não para querer que ela seja modelo na sua vida, mas para querer usurpar o que a pessoa tem, isso prova a você que você não tem uma consciência vívida e muito menos plena. E isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas e continua acontecendo, certo? Continua acontecendo. Então, no decorrer da vida pessoal, no decorrer da jornada com aqueles que habitam as estrelas, como Agnachetes, Amaniel, Arnetuliel, Atilio, Mereconoabe, Acar e outros tantos, como Anu, Enki, Enlil e outros tantos também, criou em mim o quê? A intimidade de querer aceitar aquilo que, sempre eu digo, para mim é a mais absoluta verdade. Por quê? Eu peguei, aceitei e enquadrei na minha vida. E de todas as vezes, né, que eu converso com a Gnachete, quando a gente vai em um sistema solar diferenciado, ou a gente vai em um planeta diferenciado, ou até mesmo quando a gente vai no próprio planeta dela de habitação, Galamiak, quando eu me lembro, eu sempre faço a pergunta, e se eu não tivesse aceitado, e se eu não tivesse querido que essas coisas acontecessem na minha vida, eles iriam insistir comigo? Ela sempre me disse assim, Henrique, do dia que você recebeu a visita no acampamento do qual você estava, e do dia que você recebeu a visita no seu apartamento, e do dia que você recebeu a visita definitiva que te mostrou o que é a verdade. Mesmo no primeiro dia, na primeira vez, na primeira hora que você esteve na minha morada em Galamiak, quando a gente te devolveu para a Terra, se você dissesse que não queria mais isso, porque você não ia aceitar mais isso, nós, principalmente eu, jamais te perturbaria e jamais te contactaria novamente. E quando ela me dizia isso, ela me dizia com aquela doçura que ela expressa em seu olhar, com aquela magnitude da sua beleza pessoal e da sua virtude dimensional de consciência. E quando
eu fui nesse sistema solar, que do qual, ao início desse diálogo, eu explanei, eu pude fazer, vamos dizer, esse resumão dos fatos que aconteceu na minha vida, certo? Porque é passado. Criei na minha consciência uma estrutura de resistência. Criei no meu coração o não julgamento, certo? E passei a ignorar tudo aquilo que vier me prejudicar, certo? As pessoas, elas me fazem perguntas e eu depois pergunto para outras pessoas aquelas perguntas que das quais a mim foi dirigida. Será que se eu fosse um ser humano comum, com essa consciência que a maioria tem, eu teria estrutura para continuar o meu trabalho? Se algum psicólogo ou algum psiquiatra ouve o meu trabalho e acompanha o meu trabalho, ele pode dar essa resposta. E você, como ser humano, seja você sentimental ou duro, você também pode dar essa resposta. E espelhado nisso é que a estrutura de consciência, de valor próprio, de valor moral, ela vem para quê? Para nos libertar. E quando você tem uma consciência, você consegue não ver somente um palmo à frente do seu nariz. Você consegue ver muito além do que simplesmente um palmo ao nariz. Vocês estão me entendendo? Então é necessário que você que me ouve busque uma consciência plena e uma consciência pura. A consciência plena, tá? Ela é o quê? Uma consciência firmada naquilo que você quer. Tá bom? A consciência pura, ela vai te dar força, ela vai te dar resistência, ela vai te dar um domínio próprio para que em determinadas situações, seja dentro da sua casa, seja num vínculo de amizade, seja no seu trabalho, qualquer circunstâncias que possa acontecer. E se você fosse uma pessoa normal, comum, de consciência aprisionada, onde você surtaria ou entristeceria, a consciência pura em você, ela não permite que nada disso aconteça. Você está me entendendo? Você que me ouve? É simples. E como adquirir essa consciência? Quando eu cheguei a esse sistema solar, com a Gnachet, eu vi tão somente 62 corpos planetários que são 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. E o que me chamou a atenção é que todos eles estão colocados dentro desse círculo sistemático solar em próprio círculo. Eles não seguem uma órbita, né, independente. Eles seguem uma órbita única, de plena sincronia com aqueles que habitam esses corpos planetários. E eu confesso para você que tem acompanhado o meu trabalho até o dia de hoje, independente de você continuar ou não, independente de você me achar louco ou não, independente de você me achar mentiroso ou não, independente de você pensar que eu possa estar plagiando o trabalho de outra pessoa. Diferente disso, e dos outros planetas que do qual eu tive o convite de conhecer, nos outros eu via um corpo planetário composto por massa atmosférica, composto por paisagens extraordinárias, composto por vegetação extraordinária, por construções arquitetônicas de modelo extraordinário, naves interplanetárias, cruzadores interplanetários extraordinários.
tipologias alienígenas diferenciadas com crânio alongado, com crânio arredondado, com crânio comum, tipologias que variavam de 40 centímetros, de 20 centímetros a 10 metros de altura. E nesse sistema solar não me foi apresentado nome de planetas. Me foi apresentado esses 62 corpos planetários que não têm vegetação, não têm construção, uma civilização que do qual não possui nenhum tipo de nave. Nenhum. Para você ter uma ideia, quando eu estava no ciclo, né, desses 62 corpos planetários, sem vegetação, sem rocha, sem construção, sem sistema de vigilância, sem naves, sem transportadores, certo? Eu via tão somente que todos os corpos planetários que ali esteve na minha frente, eu via tão somente emanar desses corpos planetários luz. Luz. E um comparativo mais próximo que eu possa descrever para você é você, num dia de sol a pico, você pegar um espelho e refleti-lo no sol, e você de lado olhar para o espelho e ver aquele brilho, só para você ter uma noção daquilo do qual eu quero narrar aqui para você, neste momento. E quando eu vi diante de mim tudo aquilo e olhei para a Gnachete, o brilho dela interior, que é o brilho do caráter, o brilho da verdade, o brilho do não engano, o brilho do bom relacionamento, o brilho da verdade que emana de todos aqueles que habitam as estrelas e estão nos observando para poder proporcionar a cada um a mudança interior universal e natural. Quando eu olhei para o corpo de Gnachete, ela brilhou muito mais do que ela já brilhava pela luz interior que ela tem. Ela brilhou tanto, mais tanto, mais tanto, que ela sumiu dentro do próprio brilho, dentro da própria essência do brilho. E o interessante de tudo isso é que esse brilho, tanto vindo de Gnachete, ali dentro da nave, como o brilho que vinha dos corpos planetários, ele não machucava de nenhuma forma a minha visão. Lembrando que as minhas experiências, elas se dão em corpo físico e em plena consciência, onde eu sou e estou ciente de tudo que está acontecendo à minha volta. De tudo. Simplesmente de tudo. E naquele momento ali, eu dizia, né? Nossa, Gnachete, como você está brilhando. E eu não via nenhuma resposta vindo dela. Nenhuma. Quando aquela luz sumiu, a Gnachete também desapareceu. E eu me lembro como no dia de hoje, como agora que estou narrando para você, que naquele momento ali, o que aconteceu? Eu fiquei perplexo e com muito medo, porque eu fiquei sozinho novamente na nave. E por eu ter ficado novamente na nave, sozinho, lembrando que uma vez eu fiz uma viagem sozinho, partindo do planeta Galamiak, eu não entendi o que estava acontecendo. E eu lembrei do conselho que ela me deu lá na minha fazenda quando eu estava na Terra. Que é necessário uma consciência plena e pura.
Eu me lembro que quando eu fechei os meus olhos e me conectei, reconectando a minha essência junto ao universo que é o meu Pai, o meu Deus, e junto à natureza que é a minha mãe e a minha deusa, e trazendo à memória todos aqueles que eu tinha conhecido até aquele momento. Passava um filme na minha cabeça, de Arnetoliel, Mereconoab, Atilio, Zamaniel. Eu me lembrava de Enki, de Anu. Eu me lembrava de todo o ensinamento que até aquele dia eu tive junto a esses que considero como sendo meus irmãos, meus mentores, que dos quais eu reverencio a eles de forma individual, como sendo senhores da minha vida. Isso é eu que estou falando para mim. Jamais deve ser para você, porque eles não gostam de ser vistos como deuses e como senhor. Mas o respeito e o carinho que eu tenho por eles, por estar sempre próximo a eles, faz com que eu atribua a ele e todos eles esse respeito. E quando esse filme ele passava na minha cabeça, eu percebi algo de muito diferente acontecer dentro do meu interior. Eu pude ver que alguma coisa precisava emanar de mim. E eu me lembrei na hora. Quando veio a imagem de Zamaniel na minha mente, eu vi Zamaniel na minha mente e ele abria suas mãos e desenhado nas suas mãos estava o símbolo de brilho anterior e exterior e interior. Eu me lembro que eu fiz esse símbolo através de um gesto na palma da minha mão. E quando eu o fiz, eu senti como se uma geladeira estivesse dentro de mim, porque todo o meu corpo esfriou por dentro naquela sensação gostosa. E imediatamente eu percebi que o meu corpo brilhava. E quando eu me dei por mim, eu estava em um lugar, como eu havia dito, que não tem nenhum tipo de construção, tá? Não tem nenhum tipo de paisagem. Eu estava dentro de um lugar todo branco, sem nenhuma outra coloração. A única coisa que era colorida ali era a roupa bege que eu uso quando eu vou para fora do sistema solar, que do qual no planeta Galamiak eu recebi. E eu vi diante dos meus olhos uma infinidade, uma imensidão de pessoas que estavam assentadas no chão, e essas pessoas assentadas no chão, elas estavam em uma postura de meditação, com as mãos fechadas à altura do peito, com uma perna cruzada e a outra na posição de como se estivesse agachada. E eu vi que essas pessoas que estavam ali, elas não possuíam nenhum tipo de vestimenta e muito menos órgãos sexuais. E eu me lembro que naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu senti o toque da mão de Agnachete no meu ombro, e quando ela tocou no meu ombro, eu olhei para ela, ela ainda em um corpo de luz, mas como ela estava no meio da luz, era permitido eu vê-la novamente. Porque o meu interior estava sendo o quê? Totalmente limpo, totalmente transformado. Eu me lembro que naquele momento ali, ao olhar para ela, e ela olhar para mim, ela sorri, ela disse assim: Henrique, todos esses nossos que você vê estão na milésima dimensão de desenvolvimento.
Aqui não podemos dizer que é uma civilização. Esses que foram constituídos com a expansão final de consciência, que é a milésima, eles são regentes do equilíbrio, da sustentação dos pilares do universo e da mãe natureza. E daqui parte a energia de sustentação para todos nós que estamos no caminho do desenvolvimento. E ela me disse que dentro dos universos físicos e físicos paralelos e físicos dimensionais e físicos tridimensionais, a cada sistema em universo, somente aqueles que possuem o desenvolvimento de consciência aprimorado, caminhando para a consciência plena pura, é que se tornam capacitados de identificar esses corpos planetários de luz. E dentro deles, esta tipologia que está na milésima dimensão de conhecimento, de desenvolvimento. E ali, dentro daquele universo, daquele sistema solar, de planetas que não possuíam nome, eu pude ver tão somente aquela tipologia toda em forma de luz. Eu não vi olho, eu não vi boca, eu não vi ouvido, eu vi só a forma corpórea, em posição de meditação conforme narrado. Eu me lembro que a Gnachete me convidou a ficar na mesma posição que eles. E eu fiquei na mesma posição. E no momento que eu estava sentado, com a perna esquerda para baixo e a perna direita elevada para o chão, aquela posição que você senta para um conforto, para um descanso, junto com a Gnachete, eu elevei as duas palmas da minha mão ao nível da minha fronte, desci até a altura do peito. Quando eu fiz essa postura, esta posição, e entrei em um ciclo de meditação, ainda que eu estivesse curioso para ficar de olhos abertos e presenciar tudo aquilo que estava à minha frente, tudo muito maravilhoso, eu percebi que mesmo com os meus olhos fechados, eu conseguia ver além daquilo que eu via com os olhos abertos. E com os olhos fechados, a forma física deles, lúcida, mas mesmo assim eu não enxerguei os olhos, o ouvido, o nariz, a boca. Eu via tão somente um corpo de luz, mas um corpo de luz físico, palpável, não abstrato. E quando, nesta posição, junto com a Gnachete, eu meditava e esvaziava de mim mesmo para poder aprender, durante todo esse percurso, durante todo aquele momento, eu não ouvi nenhuma palavra, nenhum deles veio a mim e se apresentou, mas eu ouvia eles falarem entre eles, mas não propriamente comigo. Eu via que todos eles têm uma consciência coletiva. Se um pensa, todos pensam. Se um deseja, todos desejam. E eu me lembro que a frequência da pureza de Gnachete entrou em círculos com ele. A minha consciência, e por ser uma pessoa ainda terrestre, terrena, passiva de qualquer coisa que possa acontecer na jornada que chamamos jornada do dia a dia,
aqui nesse plano, né? Aqui nesta terra, em Eleap, a minha frequência de consciência junto a eles, eu os ouvia, mas eles não falavam comigo, mas eu os ouvia muito baixo. E de acordo que eu ia esvaziando a minha consciência e trazendo aquela felicidade de estar ali no meu coração, recapitulando aquilo que eu falei, que era trazer as lembranças de tudo aquilo que eu vivi antes de 2007, após 2007, ou verdadeiramente e fielmente toda essa expansão de consciência. E isso me fazia ouvi-los cada vez mais forte. Passei a ouvi-los cada vez mais forte. Isso aconteceu para você que está me ouvindo, e eu me preocupo se você está entendendo ou não. Eu vi que muito negativo, tudo aquilo que gera desconfiança, tudo aquilo que gera em um todo, a viagem que eu fazia fora do sistema solar, tanto eu recebia mudança no celular, na codificação corpórea, na estrutura óssea, estrutura da minha pele, estrutura dos meus olhos, para poder resistir, para poder entrar, para poder me deliciar com todo o entendimento, com tudo aquilo que eles sempre me passaram de boa vontade e de bom coração. Tudo aquilo ali que eles me proporcionaram e me proporcionam o dia de hoje, ali neste lindo e maravilhoso sistema solar, trouxe o que é de mais belo. Uma consciência plena, uma consciência pura. Eu me lembro que quando eu abri os olhos, que é os olhos normal, né? Ave novamente junto com a Gnachete, e ela não brilhava quando naquele momento que chegamos ao sistema solar. Eu me lembro que eu perguntei a Gnachete assim, a Gnachete, que eles não falaram comigo, por que eles não se apresentaram a mim, como de costume, os irmãos fizeram quando eu cheguei ao seu planeta. Ela disse assim, olha Henrique, começar a falar, quando as pessoas começarem a te taxar de louco, de mentiroso, de plagiador, quando as pessoas colocar no teu coração a dúvida em relação à veracidade do seu depoimento, se você vai em corpo físico ou se você vai em projeção astral, quando as pessoas se levantarem e te criticarem uma posição mais científica ou pedir uma posição de prova palpável, o humano gosta, você terá que ter estrutura de as críticas para que você não abandone o trabalho. Porque na época, quando eu fui em 2007 contactado a primeira vez, e quando eu perguntei se algum dia eu deveria contar para as pessoas tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu ouvia, e da maneira que era, eu me lembro que Arnetoliel e a Gnachete, que estavam comigo no dia que eu fiz essa pergunta, Arnetoliel, ele me perguntou assim, você quer? Você quer compartilhar isso com a humanidade? Mesmo você sabendo que muitos não vão te dar ouvido? Gnachete, ela sorrindo com aquele sorriso maravilhoso, igual na terra, e nunca haverá.
dizia para mim assim: responde, Hermeto Liel. Eu me lembro que eu falei assim, sinceramente, eu vou dizer para os dois: eu não sei. O Liel, ele se abaixou, passou aquela mão gigantesca no meu rosto, minha testa, e ele falou assim: como despertou a pergunta de que devo compartilhar com a humanidade, seu interior está pedindo isso. E naquele dia, quando eu retornei Eleap, sentimento de culpa por pensar que poderia ser egoísta de isso que até aqui nesse vídeo de número 48 estou compartilhando com vocês. E um ponto interessante é que durante essa minha jornada, a partir de 2007 até no presente momento, toda a estrutura de consciência que eu adquiri com eles permaneceu dentro do meu universo, dentro do meu ser interior. E eu me lembro que, às vezes, quando pela manhã eu acordava, eu dava somente o bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? Conforme eu já ensinei para vocês, que é o início da conexão interior, lembrando que você, sendo fragmento do universo e da mãe natureza, você é a própria natureza e você é o próprio universo. E é você que tem que se redescobrir. Independente de você ser universo de fragmento virgem ou universo de fragmento reencarnado. Não interessa. O valor é o mesmo. E eu me lembro que depois do ciclo de consciência, depois da aprimoração de consciência na minha vida, o que aconteceu? Eu não só levantava pelas manhãs, ou pela tarde, que eu passava por um cochilo, eu não só mais cumprimentava o meu universo, a mim, a mãe natureza, os seus maravilhosos elementos, a sua maravilhosa expansão vegetal e animal, mas eu começava a proporcionar para mim as palavras de fluxo positivo. Eu me lembro que quando eu colocava os meus pés sobre a face da terra e pedia licença para ela, como peço, ou quando eu ia na pia do banheiro para lavar o meu rosto, ou ligava o chuveiro para tomar o meu banho, ou quando eu dava aquele suspiro após um espirro e agradecia à Senhora Terra, à Senhora Água, ao Senhor Fogo, ao Senhor Vento, a toda a expansão de vida e consciência animal e vegetal, eu sempre dizia: eu, Carlos Henrique, sou um homem de sorte. E todas as coisas vão acontecer conforme a minha vontade, conforme o meu desejo, porque eu sou parte desta criação. E eu passava a dizer: eu mereço que o meu dia, como todos os dias que virão, sejam dias felizes. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser o que eu quiser ser, eu mereço, eu mereço e eu mereço. E é isso que você tem que dizer para você, para que você entenda, através de um passo de consciência, o seu valor, o seu caráter, não junto à sociedade, porque primeiro vem você. E essa prática do eu, aos olhos de outras pessoas ou de muitas pessoas, onde elas dizem que
o eu interior, ele tem que acabar. Isso, gente, eu digo para vocês, é mentira. É um ditado mentiroso. Uma vez eu falei que certos ditados não podem mais fazer parte da nossa vida. Por quê? A palavra eu, na configuração pessoal, você está se referindo a quem? A você mesmo. Então, como você não vai auto se valorizar? Aí você olha, né, psicólogos falando que o ser humano deve tirar da sua vida o eu interior. Não faça isso. O eu é você. Então, se você não valoriza você, quem vai valorizar você? E quando você não fala o eu interior, que muitos dizem que é uma questão de vanglória, de soberba, ou qualquer outro ditado que queiram dar, e você esquece você esquece o seu eu. E quando você esquece o seu eu, você esquece do quê? Dos seus valores. E se você esquece dos seus valores, jamais você terá uma consciência pura. Porque você esqueceu de você. E você é o seu eu. Então você pode dizer, eu quero e sempre vou ser feliz. E quando você der essa ordem para você, sabe o que vai acontecer? Você que me ouve, sempre, não por alguns momentos como muitos vivem, mas você sempre será feliz. Quando você olhar para uma casa, para um carro, para um desejo financeiro que você queira ter, e você dizer eu quero essa casa, eu quero esse modelo de carro, eu quero esse dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai ter. Porque você quer. Agora, quando você, através de conselhos alheios, se faz de coitado, achando que ter uma consciência plena e pura não é usufruir daquilo que temos aqui como uma boa moradia, um bom carro, uma boa conta bancária, você sempre vai ser aquele coitadinho que do qual você tem ressentimento de si mesmo. E você que me ouve sabe que eu estou falando a verdade. E muitas das vezes é duro ouvir a verdade. Porque você que me ouve precisa se valorizar. E quando você se valoriza, certos ditados como esse eu interior que deve sair da minha vida, ou querer não é poder, ou nem todo sonho se torna realidade, ou se tudo fosse fácil, esses são alguns de milhares e milhares de ditados que não devem fazer parte na sua vida. Porque eu digo para você que não faz parte da minha. Eu não importo o que falam de mim. Eu não esquento a cabeça com ninguém. Eu sou aquilo que quero ser e quando ser, porque eu não devo satisfação a ninguém. Agora imagina só se eu não trouxesse esse eu. Eu teria que me justificar diante das pessoas, medo das pessoas, e eu não seria feliz. Vocês estão me entendendo? Como é simples isso? Foi que nem eu disse para todos vocês que têm me acompanhado até aqui. A minha ida fora do sistema solar, ela não se deu simplesmente para ver planetas, para ver naves, para aprender sobre tecnologia, aprender sobre constelações. Não. A minha ida a outros planetas e conhecer uma diversidade extraordinária de vidas tipológicas foi simplesmente para que eu pudesse hoje estar falando para você que me ouve. Simplesmente assim. Se você acompanhar todo o meu vídeo desde o 1
Ou você que me acompanhou quando eu estive em outro canal que me abriu as portas. E se você acompanhar o grupo que eu tenho no Facebook, você nunca vai ver eu pedir a você para você seguir o que eu falo. Nunca você vai ver eu falando mal de outra pessoa. Nunca você vai ver eu me importando com o que as outras pessoas dizem. Você nunca vai ver eu dizendo para você sair da sua religião, seguir o meu conselho e ser feliz ou um desgraçado. Jamais você vai ouvir de mim ou saber de mim tais coisas. Jamais. E isso é uma garantia minha. Então, se você pegar o primeiro vídeo até esse de número 48 e outros que virão, você vai ver que eles, os senhores e as senhoras que habitam os pilares das estrelas, desde a primeira até a oitava geração, se expandindo a cada geração a sua própria geração, trazendo um denominador de expansão de vida no universo, você vai ver tão somente que eu passo aquilo que eles me ensinaram. Recentemente eu conversei com uma pessoa e ela me trouxe uma pergunta e eu batendo um papo com ela no meu Facebook e depois eu conversei isso também com outras pessoas. Essa pessoa, ela falou comigo assim: Henrique, sabe o que mais me admira em você? Eu falei: o que é? Ela disse: eu, desde o ano de 1996, eu tenho estudado a ufologia, eu tenho lido e arquivado todo o conteúdo acerca de pessoas que foram abduzidas, que sofreram na abdução, ou que foram levadas, enfim, tanto do nosso país como de países estrangeiros, desde 1996. E quando eu vi o seu primeiro vídeo no YouTube, né, eu fiquei perplexa, por quê? Porque você, além de falar o que viu lá fora, com riquezas de detalhe, você traz para nós, que estamos te ouvindo, um ensinamento que outras pessoas que foram contactadas não trouxeram. E isso me deixa muito atordoada, porque você fala com uma precisão e com uma riqueza de detalhe, trazendo instruções que sempre esteve diante de nós, e como você mesmo disse, nós acreditamos ter sabido que aquilo era daquele jeito e hoje a gente vê que não é. E desde 1996 até agora, em 2016, nenhuma pessoa contactada que eu tenha conhecimento, e ela afirmou ainda para mim, pode ser que tenha, mas até o presente momento, com todo o trabalho, com todo o material que eu tenho, eu somente vi a pessoa que foi abduzida ou contactada falar como é lá fora, o que sofreu na abdução, o que viu, e a pessoa, ela só sabe falar que sentiu medo, sentiu temor, e não quer mais aquilo para a vida dela. E com você foi diferente, porque você vai, e eu acredito que você realmente vai, independente de qualquer situação. E o mais bacana de tudo isso é que você traz coisas que é necessária para a vida da gente. Porque mesmo eu sendo uma pessoa que desde 1996 vem pesquisando tudo sobre a ufologia, tudo sobre pessoas abduzidas e contactadas, mesmo assim, eu nunca aprendi com ninguém como se conectar com o universo, como se conectar com a natureza, como auto me valorizar como pessoa. E isso é muito bacana. E é isso que está causando repercussão na mente de ufólogos, na mente de pessoas contactadas. E você pode ter certeza disso, que esse é o problema da sua crítica. Ninguém quer saber se você é capitão, ninguém quer saber se você tem dinheiro, nada disso. As pessoas estão perplexas, por quê? Porque nenhum contactado ou abduzido fala com tanta precisão
e com tanta riqueza de detalhe, tanto que viu, como que aprendeu e está ensinando. Isso que eu estou dizendo para você que me ouve aqui agora é o papo que eu tive com uma pessoa. Eu não vou dizer o nome dela porque essa pessoa é um ufólogo respeitado. Diariamente eu converso com ele com a webcam aberta e ele e ela é uma das pessoas que vai receber as fotos e os vídeos. Eu mostrei a ele a foto, ele ficou perplexo, mas eu vou passar para ele o pendrive com a foto original e para ela também. Eles, de livre e espontânea vontade, quem eles disseram, eles vão no laboratório, né, vão fazer análise na fotografia, análise no vídeo, porque eles são pessoas de influência. E é isso que é bacana. Isso que é bacana. Então, por isso que, dentro desta consciência plena e pura, conforme eu tenho falado até aqui, é que eu vou seguindo o fluxo da minha vida em paz, com seriedade, com compromisso ao meu trabalho, certo? E eu quero afirmar novamente aquilo que eu já afirmei em diversos lugares, tanto lá no meu Facebook, como em áudios, como em vídeos. Eu não estou nem aí para o que você pensa de mim. Estou pouco me lixando. Essa é a verdade. Porque eu tenho uma consciência plena e pura. E não vai ser a crítica de ninguém, nem a dúvida de ninguém que vai impedir eu continuar o meu trabalho. Já apareceu tantas pessoas, inclusive, talvez essa pessoa esteja até me ouvindo, foi no começo, onde eu participava lá do canal que abriu as portas para mim, uma pessoa veio no meu Facebook, naquela época tinha o quê? Tinha 3 semanas que eu estava participando no outro canal, e essa pessoa disse que os seres de luz iriam interromper o meu trabalho. Quantas e por quantas coisas eu passei e nunca fui impedido e nunca vou ser impedido. Por quê? Porque o meu trabalho, eu realizo ele com calma, sem pressa, procurando sempre falar devagar para você entender, porque se eu falar rápido, eu vou me embolar todo, certo? E procurando proporcionar para você, que é curioso, que tem desejo e sede da verdade, as riquezas do detalhe dos corpos planetários, da tipologia. O meu site, que eu afirmei para vocês que eu estou fazendo, já está praticamente pronto, certo? Praticamente pronto. Inclusive, se eu quiser ativá-lo, eu posso ativá-lo, certo? Porque ele já está praticamente pronto, mas eu estou analisando algumas coisas ainda, tanto de emprego pessoal como de emprego coletivo, certo? E isso para mim é que importa, porque eu não permiti, após receber o presente de uma consciência plena e pura, que outras pessoas me dissessem o que eu devo fazer. Existe um ditado em nosso meio, e você que me ouve deve estar careca de saber desse ditado, que diz que não podemos tapar o sol com a peneira, e um outro ditado que diz uma coisa que eu acho muito importante mesmo, talvez você tenha conhecimento desse ditado, conforme eu havia dito, é simples o ditado. Será? Será que é assim? Para mim, eu tenho essa palavra como um ditado. Será que é assim? E um outro ditado que diz: nós devemos somente pegar aquilo que nós, ou para nós, vai servir para a vida. É por isso que desde o começo eu falo para você que me ouve. Quer acreditar? Beleza. Não quer acreditar? Beleza. Vai influenciar em alguma coisa a minha vida? Não. De jeito nenhum. Porque aqui nesse meio de comunicação do YouTube é uma porta para quê? Para que eu possa narrar para quem quer ouvir e aprender tudo aquilo que eu aprendi. Certo? Muitas e muitas pessoas, muito antes de 2007, após 2007,
antes mesmo de eu começar a falar tudo aquilo que eu venho falando, vieram na minha vida e passaram. Porque a vida é assim. Então você que me ouve, saiba que quando você fechar os teus olhos e você procurar o seu eu interior e procurar se valorizar e procurar buscar em si a sua própria verdade, você vai se tornar dono da sua verdade. E o que mais você vai encontrar por aí é pessoas dizendo que ninguém é dono da verdade absoluta. Você é dono da sua verdade, eu sou dono da minha verdade, você é dona da sua vida, eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero e você faz o que você quer. Eu digo todos os dias, eu sou feliz, eu sou um homem de sorte. Eu não quero isso hoje. Eu quero viajar amanhã. As coisas vão ser conforme eu quero. E tudo flui da maneira que eu quero, porque é assim que tem que ser. Para mim. Se vai servir para você, não me interessa. E uma coisa que eu quero reafirmar no finalzinho desse vídeo é o seguinte. As pessoas me perguntaram se eu amo ou tenho capacidade de amar outras pessoas. Não sei se você ouviu os outros vídeos, mas eu vou falar nesse aqui. Quando eu estive com Arneto Liel, ele disse assim, Henrique, o amor, ele é merecido. O perdão é conquistado. Ou o amor é conquistado e o perdão é merecido. A ordem do fator não alterará o produto, tá bom? Depois que eu ouvi isso, eu me senti na obrigação de não dever essa palavra que muitos acreditam saber, chamada amor, a ninguém. Eu nunca amei ninguém. Nunca. Nunca amei uma mulher, nunca amei um amigo, nunca amei um homem, nunca. Nunca. Porque essa palavra amor está além daquilo que você acredita baseada no dicionário. Ela é muito mais profunda do que A-M-O-R. Deu para você entender a minha mensagem? Então, o sentimento que eu tenho pela humanidade, pelas pessoas que já passaram na minha vida e por todas que ainda passarão, é um sentimento de carinho e de respeito, somente. Somente. Eu, Carlos Henrique, não amo ninguém. Eu, Carlos Henrique, não sou apaixonado por ninguém. Eu tenho respeito pelas pessoas e respeito e carinho. Tanto que quando eu fiz a besteira de xingar Jesus, de criticar Jesus, eu tive coragem de chegar e dizer a todos os cristãos que me perdoassem por ter ofendido a sua crença na pessoa de Jesus Cristo. Porque eu reconheci que eu exagerei mesmo. E novamente, eu até peço novamente desculpas e perdão. Agora, se eu vou merecer da parte dos cristãos, aí eu não sei. Mas que eu peço novamente perdão por ter xingado Jesus, por ter xingado o Deus que a pessoa serve. Eu peço perdão porque eu fiz errado. E eu reconheço meu erro, conforme eu havia dito bem antes também. Certo? Se eu vou merecer o perdão dessas pessoas ou não, não sei. Se me perdoarem, obrigado. Se não, também não tem problema. Então eu quero novamente ressaltar. Eu não amo ninguém.
As pessoas que conversam comigo, ou que já conversaram, elas têm o meu respeito e a minha atenção. E ninguém pode negar isso. Mas amor, sem chance. Paixão, muito menos. O que eu tenho é carinho pelas pessoas que me tratam bem, certo? E pena das pessoas que me tratam mal. Como eu disse, eu sou dono da minha verdade, eu sou dono da minha vida, e eu tenho certeza que a consciência plena e pura vai alcançar você. Como me alcançou em todas as viagens e principalmente dentro desse maravilhoso sistema solar que conheci. Onde eu vi como são aqueles que alcançaram a milésima consciência pura, a milésima consciência plena. E através dessa postura de meditação, não que ela venha a ser necessária, nada disso. Mas para você que me ouve, faça agora só isso comigo. Fecha os teus olhos, você mesmo sentada ou sentado. Leva a tua mão fechada à altura da tua testa. Nesse momento, você vai pensando nos seus problemas e vai descendo a sua mão à altura do peito e permaneça com os olhos fechados. E converse com você, dizendo aquilo que você quer e aquilo que você não quer para a sua vida. Esse é o ensinamento que recebi nesse sistema solar, ainda que não houvesse uma palavra, ainda que não houvesse um abraço. Porque ali eu aprendi que, através do exemplo de vida, é que você vai proporcionar a mudança para aquele que está próximo de você. Se você é um vizinho exemplar, não precisa você abrir a boca. As outras pessoas é que vão ter interesse em ver que você é diferente e querer ser igual ou melhor do que você. O bom testemunho, ele é dado calado, porque assim as outras pessoas vão se espelhar em você. Essa é a verdade. Pessoal, você que vai ouvir esse vídeo 48 já aqui no finalzinho, eu quero dizer para você o seguinte: eu não vou postar os vídeos com frequência conforme eu postava, tá bom? Eu não vou poder fazer isso com frequência, mas eu vou toda semana disponibilizar 1 ou 2 vídeos sem problema, tá? Devido a eu ter que todos os dias passar pelo estúdio para ver se os planetas, se a tipologia alienígena está ficando de acordo com o que eu vi, e também por estar também participando de outros trabalhos que dos quais eu estou ajudando, e eu não tenho que falar aqui qual é ou onde é, eu tenho tomado um pouco do meu tempo para fazer essas coisas, tá? E também eu não tenho pressa nenhuma, nem desespero para ficar postando todo dia vídeo. Jamais vou fazer isso, entendeu? Inclusive, se eu quiser, eu posso postar um vídeo a cada 15 dias, um vídeo por mês, não interessa, não interessa. O interessante é narrar aquilo que vi, ouvi e aprendi e postar. Quem quiser ouvir, beleza. Não estou aqui para adquirir pessoas no canal assinado, tá bom? Não quero que você compartilhe o vídeo com ninguém, não precisa dar joinha, conforme eu já falei, não precisa dizer para sua família ou para o seu amigo que tem um vídeo assim, 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 assado, não precisa, sabe por quê? Porque o tempo dessas pessoas vão chegar. Talvez elas se despertem através dos meus vídeos ou através de outras pessoas muito mais evoluídas do que eu, que ainda estão ocultas e outras tantos que ainda sabem do segredo, mas fala de forma abreviada, ok? Bom, aqui, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu deixo um beijo enorme no teu coração. Obrigado pela confiança, pela pré-confiança, porque ainda vocês não me conhecem em um todo, tá? Tão breve, eu já vou estar no meu estúdio que já está pronto, tá bom? Já está pronto, mas eu quero fazer o lançamento tudo de uma vez. Estou pensando e analisando em contratar
uma empresa, né, que faça filmagens para que eu crie várias tomadas de filmagem, tanto no meu apartamento como na minha fazenda, né, como de outros lugares dos quais eu passei, para que as pessoas possam conhecer e me conhecer como verdadeiramente eu sou. Fazer uma tomada no Exército Brasileiro, quando eu chegar no Corpo de Guarda, o pessoal vê como eu sou recebido, né? Fazer uma tomada dentro do meu apartamento, uma tomada junto com a minha família, uma tomada na minha propriedade, com os meus funcionários lá, que é o caseiro, a esposa dele, os filhos e as filhas, certo? Fazer uma tomada nos lugares que passei para ajudar as pessoas dos quais fui indicado a ajudar. Que isso seja um pequeno resumo da minha vida, de mais ou menos 1h30 ou 2 horas, para que você saiba quem é o Carlos Henrique. Belezinha, pessoal? Obrigado por tudo. O site está extraordinário, certo? As pessoas que irão na minha fazenda comigo são pessoas que já foram abreviadas, certo? Pessoas que realmente foram separadas, e nós em breve estaremos juntos. Já estou recebendo convite para falar em rádios, convite para dar entrevistas em programa de TV, e eu disse para essas pessoas que me ligaram que quando chegar o tempo eu procuro elas, e se elas ainda tiverem interesse, eu irei, sem custo algum. Obrigado novamente, beijo no teu coração, seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade homossexual ou heterossexual. Finalizo aqui esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.